Imagine acordar amanhã de manhã e descobrir que o seu próprio corpo se transformou em uma barreira intransponível entre você e o resto do mundo. Ao acordar de sonhos inquietantes, Gregor Samsa deu por si na sua cama, transformado num inseto monstruoso. Essa é a frase que abre uma das maiores obras-primas da literatura mundial. Mas se a gente afastar o elemento fantástico desse livro, o que realmente sobra no fundo da história? O que resta é o relato mais visceral, doloroso e real sobre a depressão profunda, a anedonia e o isolamento que destrói uma vida em silêncio. Hoje, nós vamos analisar a metamorfose sob a lente da psicologia moderna, seguindo o passo a passo exato da história, para entender como uma rotina massacrante pode moer a mente de alguém até não sobrar mais nada. Fique comigo até o final, porque o que acontece no desfecho desse livro vai mudar completamente a forma como você enxerga o sofrimento das pessoas ao seu redor. No começo do livro, descobrimos que antes dessa transformação assustadora, Gregor Samsa era o arrimo de sua família. Ele não tinha uma vida além do trabalho. Ele literalmente vivia para pagar as contas e sustentar os pais e a irmã. A transformação em inseto não acontece do nada. Ela funciona como a manifestação externa de um esgotamento interno absoluto, uma pane total do sistema. Na psicologia moderna, existe um termo perfeito para o que Gregor começa a experimentar logo nos primeiros minutos na cama: a anedonia. Isso significa perder totalmente a capacidade de sentir prazer ou conexão com as coisas que antes eram importantes na sua vida. A primeira grande pista disso acontece quando a irmã de Gregor, Grethe, tenta demonstrar carinho e leva para o quarto uma tigela com leite adocicado, que sempre foi o alimento favorito dele. Gregor olha para aquilo e simplesmente rejeita. Ele não consegue mais comer o que gostava. A depressão altera a percepção do cérebro sobre o que é prazeroso, criando uma carapaça invisível. Mais adiante, ele passa a preferir restos de comida estragada e lixo. Isso indica uma autoimagem completamente degradada. O doente se sente tão invisível e sem valor que passa a acreditar, no fundo da mente, que é indigno de coisas boas. Ele busca o lixo porque, psicologicamente, sente que o lixo é o único lugar onde ele pertence agora. O grande desafio começa quando Gregor tenta se comunicar com o mundo exterior. Logo no início, ele tenta falar com a mãe e com o gerente do trabalho através da porta, mas a sua voz sai como um guincho bizarro que ninguém consegue entender. Embora ele entenda tudo o que dizem lá fora perfeitamente, isso simboliza com perfeição a frustração brutal da comunicação na saúde mental. Quem está enfrentando uma depressão profunda muitas vezes tenta expressar a sua dor, gritar por socorro ou explicar o peso que carrega, mas o mundo exterior ouve isso apenas como reclamação, ingratidão, preguiça ou ruído sem importância. O silêncio que se instala não é falta de vontade de conversar, mas sim uma incapacidade biológica e psíquica de ser compreendido por quem nunca passou por isso. É um isolamento duplo. Você está preso dentro de si e ninguém consegue decifrar o seu idioma. Conforme os dias avançam, Gregor começa a subir pelas paredes e pelo teto do quarto, descobrindo que sente um conforto estranho ao ficar pendurado lá no alto. Esse comportamento ilustra o descolamento da realidade, um mecanismo de defesa psíquico. No chão do quarto, ele precisa encarar as regras humanas, o peso da gravidade e a cobrança esmagadora das responsabilidades que ele não consegue mais cumprir. Nas paredes e no teto, ele entra em um estado de dissociação, ficando acima do sofrimento físico e flutuando longe da dor. Esse isolamento trancado no quarto não tem nada a ver com preguiça ou falta de foco.
É a criação desesperada de um universo próprio, onde as pressões esmagadoras do mundo exterior e as cobranças sociais não conseguem alcançá-lo. Só que esse isolamento prolongado cobra um preço altíssimo para a cognição. Com o tempo, a visão de Gregor vai ficando turva para tudo o que está longe. Ele olha pela janela e percebe que perdeu completamente a noção do horizonte, deixando de ver a rua com clareza. Na neurociência e na psicologia, esse fenômeno é conhecido como afunilamento cognitivo. Quando a dor mental se torna crônica, a pessoa perde a capacidade básica de projetar o futuro, planejar metas ou enxergar qualquer coisa além do sofrimento presente. O mundo de quem adoece se torna minúsculo, limitado apenas ao espaço imediato da sua dor cotidiana. A carapaça rígida do inseto se transforma na metáfora perfeita para a depressão, uma barreira espessa que separa você do resto da humanidade. Por dentro, as memórias, os desejos e os sentimentos humanos continuam vivos, mas por fora, o mundo só enxerga algo repulsivo, incômodo e difícil de lidar. É aí que o foco da história muda para o olhar de quem está ao redor do doente. No começo do livro, existe um esforço real de cuidado por parte da irmã, Grete. Ela entra no quarto, tenta organizar as coisas e demonstra empatia. Mas a obra nos mostra uma verdade dolorosa. O suporte familiar tem um limite claro de paciência, quando não há uma compreensão real sobre a mecânica da doença. Com o passar das semanas, a paciência de Grete vai se esgotando. Ela começa limpando o quarto com carinho, mas logo termina empurrando a sujeira de qualquer jeito com uma vassoura, sem olhar direito para o irmão. Isso ilustra com precisão a estafa do cuidador. Muitas vezes, a pessoa que tenta ajudar alguém com depressão se sente completamente impotente diante da falta de melhora imediata e, por cansaço, acaba substituindo a empatia inicial pela negligência ou pela irritação explícita. O cuidado com a saúde mental exige redes de apoio também para quem cuida, para evitar que a pessoa amada seja reduzida a um problema logístico a ser resolvido dentro de casa. A grande lição aqui é que o processo de melhora começa a desmoronar quando deixamos o doente se convencer de que ele se transformou no seu próprio sintoma, ou seja, no inseto. Quando a família desiste de tratar Gregor como um ser humano, ele simplesmente aceita o destino de se comportar como um bicho. Esse distanciamento explode em um momento chave do livro. No meio da história, a mãe e a irmã decidem retirar todos os móveis do quarto de Gregor para dar mais espaço para ele caminhar pelas paredes. Embora pareça uma atitude de bondade e desprendimento, Gregor entra em pânico absoluto lá dentro. Ele corre e se joga em cima de um quadro na parede, tentando salvá-lo a todo custo. Aqueles móveis velhos representavam a sua biografia, a sua história e a sua identidade humana. Na depressão profunda, existe uma tendência muito comum de as pessoas ao redor limparem a vida do doente, removendo suas responsabilidades, seus objetos e seus interesses sob o pretexto de ajudar. O resultado disso é a despersonalização. O doente sente que a sua história está sendo apagada e rasgada, enquanto ele ainda está vivo dentro daquele espaço. Para piorar a situação, o pai de Gregor, que antes passava os dias inválido, cansado e totalmente dependente do dinheiro do filho, consegue um emprego. Ele passa a usar um uniforme social o dia inteiro e se recusa a tirá-lo, mesmo dentro de casa, exibindo uma postura de autoridade renovada. Isso deixa claro o ressentimento familiar oculto. Quando Gregor falha no seu papel econômico de provedor, o pai assume uma postura extremamente rígida e autoritária para punir o que ele enxerga como fraqueza do filho.
Muitas vezes, as pessoas ao redor reagem à dor do outro com uma produtividade agressiva, como se estivessem demonstrando superioridade o tempo todo. Esse comportamento esmaga qualquer chance de o doente demonstrar vulnerabilidade com segurança. O clímax dessa hostilidade paterna acontece quando o pai bombardeia Gregor com maçãs. Uma dessas frutas acaba cravada profundamente nas costas do inseto e, como ninguém limpa o ferimento, ela começa a apodrecer ali mesmo na carne dele. Essa maçã apodrecendo simboliza as palavras pesadas, os julgamentos e as atitudes de quem está perto. São frases terríveis que ficam cravadas na mente de quem sofre, sabotando qualquer tentativa de melhora. Com o tempo, a violência psicológica se consolida. A família deixa de chamá-lo pelo nome de Gregor e passa a se referir a ele apenas como isso. Quando a pessoa em sofrimento passa a ser vista apenas como um fardo financeiro e emocional, o processo de morte social começa muito antes da falência física do corpo. Como Gregor não consegue mais colocar dinheiro em casa, o pai decide alugar os quartos da casa para 3 inquilinos desconhecidos. O comportamento do pai muda drasticamente. Ele passa a servir esses estranhos com uma reverência, uma educação e uma atenção que ele nunca teve pelo próprio filho. Aqui vemos a mercantilização absoluta do cuidado. O pai substitui o valor do filho, que era uma pessoa, pela utilidade dos inquilinos, que são fontes de renda garantida. Na depressão, o indivíduo percebe claramente que o espaço que ele ocupava na dinâmica familiar começa a ser preenchido por outras prioridades práticas, enquanto ele é empurrado para o depósito de entulho da casa. A família passa a dar muito mais atenção às aparências sociais e às obrigações externas do que à dor real que está trancada no quarto ao lado. É o pai que limpa perfeitamente a fachada da casa para os vizinhos verem, mas deixa o próprio filho apodrecer no escuro. Mas mesmo no meio dessa escuridão total, a sensibilidade humana de Gregor não foi totalmente destruída. Em uma noite, os inquilinos pedem para Gretchen tocar violino na sala. Em pouco tempo, os homens se entediam, começam a bocejar e demonstram claramente que aquela arte não tem nenhum valor prático para eles. Gregor, no entanto, escuta a música do quarto e fica completamente hipnotizado, sendo atraído para fora do seu isolamento. Aqui, a gente vê o contraste brutal entre a insensibilidade do mundo puramente funcional e produtivo, representado pelos inquilinos, e a sensibilidade artística preservada de quem está deprimido. Gregor sempre quis investir no sonho da irmã e planejava mandá-la para o conservatório de música. Mesmo transformado em um inseto repulsivo aos olhos dos outros, ele é o único naquela casa que realmente consegue valorizar o talento e a alma dela. A depressão tem o poder de arrancar a sua energia física e a sua iniciativa, mas muitas vezes ela preserva uma alma extremamente profunda e atenta. O doente pode ser a pessoa mais sensível do ambiente, captando sutilezas, dores e belezas que os saudáveis e produtivos ignoram completamente por estarem ocupados demais, tentando ser úteis para o sistema mercantil. Ao ouvir o violino, Gregor se pergunta internamente se seria ele realmente um animal, já que a música o emocionava de uma forma tão profunda. Esse é o momento que a psicologia chama de esperança estética. Mesmo nos estados de maior apatia e anedonia, a arte, a música ou os pequenos prazeres sensoriais guardam o poder de tocar o núcleo humano que ainda resta intacto no indivíduo. Estimular essas conexões sutis pode ser a única ponte capaz de manter alguém conectado à sua própria humanidade. Infelizmente, a saída de Gregor do quarto
apavora os inquilinos e gera o caos final na casa. A família decide que aquela situação chegou ao limite insuportável. Diferente dos pais e da irmã, que sentem nojo e medo, a velha faxineira da casa passa a tratar Gregor com uma familiaridade grosseira e desrespeitosa, chamando-o de velho besouro de estrume. Isso representa a objetificação completa do doente. Ele deixa de ser um membro da família, atravessando uma crise severa, para se tornar apenas uma patologia bizarra ou um caso clínico incômodo. O perigo terrível de tratar quem sofre como um objeto ou apenas como o deprimido da casa é arrancar dele a última gota de dignidade que sustenta a vontade de viver. Abandonado por todos e sem forças para lutar contra o peso da carapaça, Gregor morre de inanição e de uma tristeza profunda. Mas o ponto mais devastador e cruel de toda a obra de Kafka é o que acontece imediatamente após a sua partida. Assim que o corpo de Gregor é descoberto sem vida, a reação da família não é de luto ou tristeza, mas sim de um alívio imenso. A faxineira descarta o corpo dele no lixo de qualquer jeito. Num contraste bizarro e assustador, os pais e a irmã vestem roupas claras, pegam um bonde para passear no campo e os pais começam a notar, felizes e planejando o futuro, como Gretchen se tornou uma bela jovem pronta para o casamento. É a negação absoluta do luto através de uma renovação forçada. A família não apenas segue em frente com a vida, eles florescem e comemoram em cima do cadáver de Gregor. A verdadeira metamorfose final da obra não é a do homem que virou bicho, mas a da própria família que se transformou em um grupo de pessoas completamente indiferentes e frias. Esse desfecho reflete o medo mais profundo e paralisante de qualquer pessoa que enfrenta a depressão, o medo de descobrir que é perfeitamente substituível e de que a sua ausência tornaria a vida das pessoas que ama muito mais leve e feliz. A tragédia real de Gregor Samsa nunca foi ter se transformado em um inseto da noite para o dia. A verdadeira tragédia foi ter descoberto que para as pessoas que ele mais amava e protegia, ele só tinha valor humano enquanto era capaz de produzir e pagar as contas da casa. Quando a sua produtividade desmoronou, a sua humanidade foi descartada junto com o lixo da cozinha. A metamorfose é um grito de socorro desesperado que atravessou o século XX e continua ecoando com uma força impressionante nos dias de hoje. Kafka não escreveu uma história bizarra sobre um inseto gigante. Ele escreveu um tratado doloroso sobre a nossa própria fragilidade social e mental. Precisamos entender de uma vez por todas que a metamorfose da depressão mente para você o tempo todo. Ela tenta te convencer de que você é um inseto descartável, mas a verdade é que você ainda é o Gregor. O primeiro passo fundamental é buscar ajuda profissional qualificada para quebrar essa carapaça isoladora, porque ela raramente se rompe sozinha de dentro para fora. E para quem está assistindo e tem alguém nessa situação por perto, não atire maçãs, não julgue e não cobre produtividade de quem está quebrado por dentro. A paciência e a presença silenciosa são as maiores formas de amor que você pode oferecer. Entenda que a pessoa não se transformou e não se isolou porque quis ou por falta de força de vontade. Oferecer uma escuta limpa, sem julgamentos estúpidos, e auxiliar ativamente na busca por um tratamento médico e psicológico é a única barreira que impede que a história trágica de Kafka se repita na vida real bem diante dos nossos olhos. A depressão é uma doença séria, não uma falha de caráter ou preguiça. Se você sente que está se transformando em algo estranho a si mesmo e perdendo o chão, por favor, peça ajuda.
que possamos olhar para os Gregors que vivem ao nosso redor com humanidade real, antes que o silêncio deles se torne definitivo. O que achou desse conteúdo? Fez sentido para você? Estamos muito felizes por ter assistido o vídeo. Seja um apoiador de nosso canal. Nos apoie deixando seu like, comentando o que achou e compartilhando com seus amigos e familiares. Lembre-se também de se inscrever no canal e ativar o sininho. É algo muito importante para nós. E fique à vontade em deixar sugestões para os próximos vídeos. Nosso e-mail e outras maneiras de apoiar o canal estão na descrição do vídeo. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Se você quer entender como a nossa mente cria armadilhas invisíveis parecidas com a carapaça de Gregor Samsa, clique neste vídeo que está aparecendo na sua tela agora para descobrir como quebrar o ciclo do esgotamento mental.